Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais uma videoaula, agora sobre o reino protista, né? Já falamos sobre os vírus, sobre o reino Monera, que tá lá as bactérias, e agora o reino protista. Ou protoctista, né? Atualmente ele vem sendo chamado assim, devido a algumas mudanças na classificação. E aí, atualmente, esse reino ele é constituído por algas e protozoários, né? As algas, tanto unicelulares como multicelulares, vão estar no reino protoctista, juntamente com os protozoários. Apesar de serem seres bem diferentes, eles estão constituindo aí o mesmo reino. As algas, elas eram consideradas vegetais, né? As algas multicelulares. Mas aí, devido a algumas características, elas saíram do reino vegetal e vieram agora para o reino protoctista. Então, nós vamos falar inicialmente dos protozoários, depois falaremos das algas. Todos os protozoários são unicelulares, né? Só tem apenas uma única célula. Eucariontes, porque eles têm o núcleo bem organizado, e são todos heterótrofos, constituindo assim o zooplâncton. Já as algas constituem o fitoplâncton, devido à capacidade de realização de fotossíntese. Então, eles são heterótrofos, eles precisam buscar alimento em alguma fonte para obter energia para o seu corpo, certo? Eles podem viver isolados ou formar colônias, podem ser de vida livres, ou eles podem se associar a outros indivíduos, formando algumas relações, né, simbióticas, como parasitismo, mutualismo e etc. E eles são divididos em 4 grandes grupos de acordo com a estrutura de locomoção, ou a ausência dessa estrutura de locomoção. O primeiro grupo aí são os apicomplexos, né, ou esporozoários, que é um grupo onde os indivíduos não têm essa estrutura de locomoção. Então, logo, eles são todos parasitas, né? Eles vão estar dentro de outro organismo parasitando. Então, eles podem formar aí essa estrutura aí no ápice, que é chamado de complexo apical. Ou eles podem formar como se fossem esporos, certo? Aí em bolinhas, né, onde eles facilitam aí a penetração deles no corpo de outro indivíduo. Onde os principais exemplos é o Plasmodium vivax, que causa a malária, e o Toxoplasma gondii, que causa a toxoplasmose. O segundo grupo é o grupo dos risópodes, né, que são indivíduos que se locomovem através de pseudópodes, tá? Ao pé da letra significa pés falsos. Então, tem vários tipos de pseudópodes, tá? E tem vários grupos dentro desses risópodes, que são os indivíduos que se locomovem através desses pseudópodes. Então, esses pseudópodes são prolongamentos do citoplasma. Então, à medida que ele forma esse prolongamento, esse pezinho, a ameba, no caso aí o exemplo da imagem, a ameba, ela vai e sai um pouquinho do lugar. Aí prolonga mais um pouquinho, se locomove. E aí, eles vão, à medida que eles vão se locomovendo, eles vão englobando partículas alimentares, que pode ser por fagocitose, se forem partículas sólidas, ou por pinocitose, se forem líquidas, né? Uma característica também importante desse grupo é a presença do vacúolo contrátil ou vacúolo pulsátil, que é uma organela que existe para o controle osmótico da célula, né? Para controlar aí o excesso de água que pode estar na célula. Já que eles vivem em água doce, pode penetrar muita água nessa célula. Foraminífero é outro grupo de risópodes, né, que se locomove por pseudópodes, só que aqui a característica, eles têm uma carapaça protetora, podem viver flutuando ou se concentrar no fundo do mar, certo? Podem se reproduzir assexuadamente, né, por bipartição. Um indivíduo se divide e forma 2. No caso das amebas também, a reprodução se dá assexuadamente. Muito se fala também da reprodução sexuadas de protozoários, que eu vou citar quando formos falar sobre os ciliados. E aí, dentro ainda desses indivíduos que se locomovem por pseudópodes, tem os heliozoários e radiolários.
sendo o primeiro de água doce e o segundo é exclusivamente marinhos, podendo ter relação de mutualismo com algas. E esses pseudópodes, né, eles são mais filamentosos, diferentes ali dos pseudópodes que vocês viram nas amebas, tá? Então, todos eles se locomovem através desse prolongamento do citoplasma, só que dentro do grupo tem várias subdivisões. E aí, tem ainda outros grupos de protozoários, como, por exemplo, os flagelados. Flagelado, o próprio nome já diz, que ele se locomove através de flagelo. Então, é essa única caudinha, digamos assim, que vai vibrando e fazendo o protozoário se locomover, certo? Eles podem ser parasitas, como também podem ter relação de mutualismo, como, por exemplo, o protozoário que vive dentro do cupim. O cupim, né, ele corrói ali a madeira, só que ele não consegue digerir. Então, o protozoário que vive dentro dele libera a celulase, que é a enzima que vai estar aí digerindo, né, a celulose, tá? A reprodução deles também é assexuada por bipartição. E um dos exemplos, assim, principais é o Trypanosoma cruzi, que causa a doença de Chagas, tá certo? Então, flagelados, né, ou mastigóforos, eles se locomovem através de flagelos. E aí tem algumas subdivisões também, como o cinetoplastídeo, que é o exemplo a leishmania e o Trypanosoma que vocês acabaram de ver. Eles são heterótrofos, né, podem ter vida livre ou também podem ser parasitas, como o exemplo que eu citei. Então, também se locomovem por flagelo. Então, digamos, um subgrupo dentro dos flagelados. Além das diplomonadidas e parabasálias, que são, respectivamente, a Giardia lamblia, que causa a giardíase, e o Trichomonas vaginalis, que causa a triconomíase. Uma curiosidade é que os indivíduos desse grupo, né, eles têm vários flagelos aí, e eles são anaeróbicos, né, que não precisam de oxigênio, tendo, no caso, 2 núcleos compondo aí a célula desses indivíduos, tá? Então, esses são os flagelados. Agora, nós vamos comentar um pouco sobre os ciliados, né? Percebam que os flagelados, eles têm um ou mais flagelos, só que poucos. Os ciliados, eles têm vários cílios ao redor de toda a célula, né? Então, são pequenos filamentos que permitem a locomoção do indivíduo, onde a representação aí, o exemplo da imagem, é o paramécio, tá? Esse indivíduo tem algumas estruturas diferenciadas, que, por exemplo, o citóstomo e o citoprócto, que eles vão ajudar no processo de digestão, de ingestão de partículas. No caso, o citóstomo é como se fosse a boca, né? Ajuda ele a ingerir alimento. E o citoprócto libera esses restos dessas partículas alimentares. A reprodução pode ser assexuada ou eles podem fazer o processo de conjugação. Era para ter um pontinho separando aí. Não é que a conjugação seja assexuada, tá? Corrigindo. Então, esse processo de conjugação é como se fosse a reprodução sexuada, né? Algumas pessoas gostam de tratar assim, que é quando eles vão se aproximar, formar uma ponte citoplasmática e trocar aí o micronúcleo, que é responsável pela reprodução. E assim eles ficam com material genético diferente. Então, esses protozoários, eles podem causar algumas doenças, que a gente vai ver agora. Primeira delas aí é a amebíase, ou disenteria amebiana, que é causada pela entamoeba histolítica, né? Então, o protozoário vai parasitar o intestino. E nós podemos contrair esse protozoário através da água ou alimentos contaminados. Então, não passa de pessoa para pessoa. Só se, né, várias pessoas beberem a mesma água, mas não passa de pessoa para pessoa, tá? Então, ele vai causar as fezes líquidas, né, às vezes com sangue e dores abdominais. E aí,
tem-se, depois da amebíase, uma das principais doenças causadas por protozoário, a mais falada, que é a conhecida doença de Chagas, tá? A doença de Chagas, ela é causada pelo Trypanosoma cruzi. Trypanosoma cruzi é o protozoário que causa a doença de Chagas. O indivíduo que vai transmitir, que vai ser o vetor da doença, é o conhecido barbeiro, né, que é o triatoma. E aí o que acontece? O barbeiro, quando ele pica, ele elimina as fezes. Ao mesmo tempo que ele pica, ele está lá liberando as fezes. E aí a picada do barbeiro causa coceira. Então, quando o indivíduo vai lá e coça, ele ajuda a espalhar mais ainda as fezes e facilita a penetração. Então, nas fezes vai estar o protozoário, que atinge rapidamente a corrente sanguínea e vai causar complicações principalmente no coração, certo? Então, ele vai interferir ali nos batimentos cardíacos, pode causar também problemas no cérebro, dilatação do esôfago. E essa doença de Chagas, ela pode ocorrer de forma aguda, né? Tipo, a pessoa tem a picada e depois de alguns dias já apresenta os sintomas, ou pode ser de forma crônica, ao longo dos anos a pessoa ir apresentando alguns sintomas, tá? A doença de Chagas é uma das causas do coração crescido, né? E o coração não consegue bombear o sangue da forma que deveria. Então, tem muitas pessoas que, tipo, teve uma picada de barbeiro na adolescência e lá, quando tá idoso, morre de coração crescido, né? E nem lembra que a causa pode ter sido aí da doença de Chagas, né? Então, tem cura, tem tratamento, mas pode levar à morte, sim. E aí, uma forma de evitar a doença é ter cuidado com a picada do inseto, tá? Ou com sangue que possa estar contaminado com um parasita. A leishmaniose é causada pelo protozoário Leishmania brasiliense. Percebam que o nome do protozoário parece com o nome da doença. Ela vai causar as feridas, né, tanto aí na pele como nas mucosas, a região aí da boca, por exemplo, como pode ocasionar a leishmaniose visceral, que é quando ela vai atingir as vísceras. Pode causar também o sono agitado, no caso, a insônia e etc. O protozoário é a leishmania e o vetor da doença são as fêmeas do mosquito flebótomo, né, que é o mosquito palha. Essa doença também pode ocorrer em animais como o cachorro, que é o conhecido calazar, certo? Mas o que vai transmitir a doença é o mosquito palha, certo? E aí a malária, né, causada pelo Plasmodium, tá certo? E transmitida pelo mosquito prego, que é esse bonitinho aí da foto. Então, durante a picada, ele vai estar liberando na saliva os protozoários, que atingem, né, o sangue. A característica da doença é febre altíssima e pode ocasionar também a destruição das hemácias. Então, se é o mosquito que transmite, tem que ter o cuidado com o inseto, certo? Tanto na malária, como na leishmaniose, como na doença de Chagas. O barbeiro, por exemplo, ele se concentra mais nas casas de taipo, né? Nas frechas que ficam ali entre as taipas e tal. Então, tem que ter cuidado com essas regiões rurais, né? A toxoplasmose é causada pelo Toxoplasma gondii, né, que já havia mencionado, e ela é transmitida pelas fezes de animais domésticos, como, por exemplo, o gato. Claro, não é que a pessoa vai comer as fezes, mas ao limpar, né, pode ter aí um certo contato e acabar aspirando, ingerindo aí esse protozoário. O caso mais grave é em grávidas, porque o protozoário pode causar a má formação do feto, tá? E aí os sintomas geralmente são mal-estar, dor de cabeça, dores musculares, febre e etc. Então, principalmente as grávidas têm que ter o cuidado com o protozoário.
A giardíase é causada pelo protozoário Giardia lamblia, que nós podemos contrair através da água e alimentos contaminados, tá? E aí é uma infecção bem forte, pode causar sangue nas fezes e as fezes também com odor, perda do apetite, cólica, né? Muitas dores na região abdominal, náuseas, gases. E um dos sintomas também seria a não absorção dos nutrientes. Então, a pessoa pode ficar fraca devido, mesmo estar se alimentando, não conseguir absorver esses nutrientes, tá? Então, tem que ter cuidado com a água, que pode estar contaminada, e com alimentos também. E aí, outra doença é a triconomíase, que no caso ela é uma infecção sexualmente transmissível, né? Os protozoários eles podem se proliferar na região vaginal e aí tendo a relação desprevenida pode passar para o parceiro, né? Independente aí do sexo, tá? Vai causar o corrimento vaginal, a coceira e no pênis também aquela irritação peniana, mas tem tratamento, certo? Então, pessoal, percebam que os protozoários, geralmente o nome parece com o nome da doença, certo? Para facilitar aí a associação. Espero que vocês tenham gostado. Geralmente no Enem cai questões sobre doença de Chagas, tá? Não esqueçam que é o barbeiro, então tem que evitar o contato com o barbeiro. Eu já vi questões que relacionava o fato do desmatamento ter levado o barbeiro a migrar para as áreas urbanas. E assim ele teve um contato maior com o ser humano, né? E passou a ter mais casos da doença, certo? Então, a doença de Chagas é um problema sério, né? Que pode ser evitado evitando insetos. Não necessariamente você vai sair matando todos os insetos, mas evitar regiões, espaços em que ele possa estar, certo? Como eu mencionei, principalmente as áreas aí rurais, certo? Não esqueçam que os protozoários são divididos em 4 grandes grupos, né? Que é até difícil essa classificação devido ter grandes mudanças o tempo todo. E essa classificação, essa divisão é de acordo com a estrutura de locomoção, certo? Então, esporozoários, flagelados, ciliados e os risópodes, que se locomovem através de pseudópodes, tá? Ciliados através dos cílios, flagelados, lógicos, através de flagelos.